Estamos no período pré-eleitoral e algumas ações são vedadas por pré-candidatos, mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, sobre a campanha antecipada, com o juiz federal Carlos Wagner, que já está aqui comigo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A minha primeira pergunta é: o que nesse período é proibido fazer pelos pré-candidatos? Olá, Amanda, é um prazer estar aqui no seu programa. E o pré-candidato, nesse período de pré-campanha, que cada vez mais vai se aproximar com as eleições de 2022, o que não se pode fazer é propaganda eleitoral antecipada, também chamada propaganda eleitoral precoce ou propaganda eleitoral que não pode, extemporânea, que não poderia ser realizada. Doutor Carlos, o pré-candidato, ele pode se reunir com eleitores, ele pode promover debates, ele pode fazer propaganda em outdoor, ele pode se autopromover, por exemplo, nesse período? Sim, Amanda, a autopromoção pessoal do pré-candidato é plenamente possível. Nós temos uma disciplina pela legislação eleitoral no seguinte sentido, é que antes de 2009 não existia essa figura da pré-campanha ou do pré-candidato. Isso foi criado através da Lei 12.034 de 2009 para as eleições de 2010. E depois nós tivemos uma série de alterações na legislação para tornar possível essa possibilidade do pré-candidato participar de debates, de conferências, de seminários, de tudo aquilo que ele pudesse fazer duas coisas, que é a sua autopromoção, ele se mostrar para a sociedade, para os eventuais eleitores e também apresentar suas propostas de campanha, o que ele planeja fazer. São os dois objetivos da propaganda eleitoral. Então, isso é possível fazer. O que é que ele não pode fazer? Pedido explícito de voto. Isso ele não pode fazer durante esse período em que ainda estamos fora do período oficial de propaganda eleitoral gratuita, dentro daqueles 45 dias que antecedem um pleito eleitoral. E o pré-candidato, ele pode oferecer algum tipo de serviço para a comunidade, doutor Carlos? Por exemplo, um exame médico, uma consulta, uma cesta básica, álcool em gel, que hoje está sendo bastante utilizado? Amanda, essa é uma outra situação proibida pela lei eleitoral, a Lei 9.504, que é a propaganda antecipada mediante a entrega de bens ou serviços. Isso o pré-candidato não pode fazer. Que seria o quê? Ele aproveitar e se apresentar como um eventual pré-candidato e fazer entregas de kits, de cestas básicas, de bens que possam favorecer de alguma maneira o eleitor ou o cidadão comum. Além de entrega de bens, pode ser também serviços. E a propaganda precoce, que é proibida pela lei eleitoral, é aquela em que esses serviços destoam da normalidade que aquele profissional, aquela pessoa que está oferecendo esse serviço desempenhava até então. Então, muitas vezes, é um serviço que é completamente diferente, muito mais exacerbado do que ele prestara anteriormente. Então, isso pode, eventualmente, configurar uma situação de propaganda extemporânea. Doutor Carlos, nenhum tipo, então, de propaganda antecipada pode ser feita nesse momento, nem mesmo por um parente do pré-candidato, nem um amigo, ninguém. Essa é uma das peculiaridades do processo judicial eleitoral. De fato, não é apenas aquele pré-candidato que está sujeito com a sua conduta a se enquadrar nessa proibição da lei eleitoral. Qualquer pessoa que venha a desempenhar ou venha a fazer pedido explícito de voto ou a entrega de bens e serviços em favor deste pré-candidato, ainda que não tenha sido ele a praticar essa conduta, poderá sim ser qualificado como propaganda extemporânea ou antecipada. Por quê? No caso da lei eleitoral, também se encontra sujeito à punição, que é uma punição de multa, aquele que se beneficia de uma conduta praticada por outrem. Então vamos imaginar que não tenha sido o pré-candidato que distribuiu uma cesta básica, algo que é proibido não apenas nesse período de pré-campanha, mas também no período de campanha eleitoral. E esse é o raciocínio do Tribunal Superior Eleitoral. Ora,
Se é proibido no período de campanha eleitoral, o é também no período de pré-campanha eleitoral, me parece bastante lógico. Então, e normalmente acontece isso, é que são pessoas, terceiras pessoas que acabam fazendo isso, fazendo essas entregas, disponibilizando bens e serviços em benefício de alguém que se mostra como pré-candidato. Então, esse pré-candidato pode estar sujeito às sanções da lei eleitoral por praticar propaganda antecipada, ou seja, é aquela pessoa que se beneficia de uma conduta praticada por outra pessoa. Bom, o senhor já começou falando de multa, né? Quais são as penalidades, então, para o pré-candidato que cometer esse tipo de crime, né? Que é a propaganda antecipada? Nós temos duas sanções eleitorais para o caso de propaganda antecipada. A primeira delas é a retirada da propaganda, seja em qualquer veículo que esteja lá lançada. Normalmente acontece a retirada de uma página, de um vídeo, de um card, de um áudio, uma mensagem de texto, alguma coisa assim, porque hoje, predominantemente, nós temos a veiculação da propaganda através das redes sociais e do ambiente web, da internet. Então, é a retirada dessa postagem, dessa propaganda, deste ambiente. E uma outra, que seria a multa. Nós temos um marco, né, que define no mínimo R$5.000 para o caso de propaganda antecipada, e essa penalidade é aplicada quando se verifica de fato que ocorreu uma situação de violação à lei eleitoral. São as duas sanções previstas na Lei 9.504 para a propaganda extemporânea. Dr. Carlos Wagner, juiz federal, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Amanda, pelo convite formulado e fico aqui sempre à disposição da Justiça Eleitoral.